pessoal, vamos agora para a parte do software do Arduino. Eu estou com a ideia do Arduino aqui aberta, já adiantei o software, vou explicar aqui rapidamente como que ele foi construído e vou disponibilizar isso depois através de um GitHub, todas as informações. Como biblioteca de áudio, para fazer com que o ESP32 ele se comporte, né, como um cliente Bluetooth, para que eu possa me conectar e transmitir o áudio do Spotify, do YouTube e assim por diante, eu estou usando essa biblioteca do ESP32A2DP, tá, do Phil Sketchman. Essa biblioteca está disponível para download no YouTube, no GitHub, no YouTube GitHub. Você pode entrar aqui, fazer o download do zip, e esse zip você descompacta dentro da pasta do Arduino, da pasta Libres. Dentro da pasta Libres, você vai depois, posteriormente, inserir essa biblioteca, fazer o include, e aqui dentro do GitHub você pode seguir, tem vários exemplos aqui, que você pode se orientar para construir diferentes de forma mais simples e até com algumas configurações mais avançadas na relação da questão da configuração da comunicação I2S. Basicamente, você precisa incluir a biblioteca e criar uma instância aqui. E que aqui eu estou usando o mesmo padrão ali dos exemplos, né? Usando a 2DP Sync como objeto aqui. A biblioteca para trabalhar com display, eu me baseei nessa biblioteca do Akoyun, que é uma biblioteca que eu encontrei com muito custo no GitHub também. É uma biblioteca que foi feita para um case específico deles. Se você abrir a biblioteca, tem algumas funções que são bem específicas para controle de temperatura, atualização da tela com informações de bateria. Eu acabei alterando algumas seções dessa biblioteca para funcionar para o meu caso, porque basicamente eu envio dados para a tela, são dados do tipo string, do tipo inteiro ou do tipo float. Então eu adaptei essa biblioteca, eu vou colocar também na pasta essa adaptação para vocês terem acesso. Aqui o software basicamente eu defini os pinos de comunicação que estão relacionados ao RX2 e TX2 do ESP32. São os pinos padrão lá. Só coloquei aqui para confirmar. Coloquei algumas templates, né, algumas constantes aqui com o código da página 0 e o código da página 1. Tá? E umas variáveis para mim pegar o valor do artista e o valor da faixa de música. Tá? E uma variável página aqui, page, underline page, que eu vou usar para evitar que o display, no loop do Arduino, fique trocando a página, mandando para o display toda hora, que isso estava dando problema. O display, não sei se ficar fazendo muitas requisições, porque sempre que faz uma requisição ele devolve uma confirmação. E estava interferindo na leitura dos dados posteriormente. Essa função aqui, a VR Metadata Callback, ela está aqui nos exemplos da biblioteca do A2DP. Tá? Então você tem aqui, ó, Receiver with Metadata. Então eu ajustei essa funçãozinha que tem nesse exemplo aqui, em que eu coloquei um switch case para pegar apenas o item 1 e o item 2. O item 1 refere-se à faixa da música e o item 2 refere-se ao artista. Tá? E como eu estou usando a biblioteca, dentro da biblioteca eu já defini uma classe, né, na LCD, e dentro dessa classe eu tenho as funções lá, que no caso, para mandar um texto, eu tenho a função setHMI test message. E para essa função eu passo o endereço que a gente definiu lá na construção da tela. Tá? Deixa eu ver se dá para mudar aqui. Na construção da tela, voltar.
o endereço que a gente definiu aqui no VP, tá? Então esse endereço do VP é o endereço que eu passo aqui no Arduino, no primeiro parâmetro aqui dessa função. A segundo parâmetro eu passo o conteúdo, o texto, que é o texto que eu converti aqui, que era um vetor de char, converti para string, e eu passo aqui. E o tamanho dele é o tamanho 30, que foi o tamanho que nós definimos também lá, o tamanho do texto máximo é 30. Tá? Então eu passo esse parâmetro para essa função. E aqui eu faço a mesma coisa para o artista. Tá? No setup, na função setup, né, da ideia do Arduino aqui, inicialmente eu chamo aquela callback, chamo a função setAVRC metadata callback, passando aquela função AVRC metadata callback que a gente definiu aqui em cima, tá? Antes de inicializar. Depois eu inicializo o A2DP Sync, passando o nome, então, do que eu quero que seja visível, né? Depois eu inicializo a serial básica da Arduino, essa é a primeira serial. Depois eu inicializo a serial 1, que é a serial TX2RX2, que vai comunicar com o display. E aí eu só confirmo aqui os pinos, né, que é o mesmo pino do RX2 TX2. E a velocidade é 115.200, a velocidade padrão de comunicação com o display. E após fazer isso, eu já chamo a função que define qual página eu quero exibir, né? O setHMI_page, eu passo aqui o page 0, que é a nosso template que definiu aqui em cima, que é o 0x001 em hexadecimal. Dou um tempinho e depois eu mostro a página 1. Tá? Aqui tá dessa forma porque eu estava testando, mas a ideia nem era mostrar a página 1 agora, e sim deixar para mostrar a página 1 quando alguém se conectar no Bluetooth. Então a ideia é, se alguém se conectar no Bluetooth, eu vou mostrar a página 1, que é a página onde tem os botões e o texto das faixas, né, da faixa do artista. Se ele não se conectar, eu mantenho a página 0. Para isso, lá no finalzinho do meu loop, eu coloquei essa condição. Tá? Se o A2DP5 é uma função específica dele, né, is connected, então eu verifico se aquela variável página ela é diferente da página 1, porque se ela for igual eu não preciso ficar setando isso toda hora, né? Se já está conectado e já está com a página 1, eu não preciso setar de novo. Essa foi a lógica. Então se ela é diferente é porque ela está com a página 0 ainda, então aí eu vou setar a página 1 e vou dizer que o page está agora com a página 1. Porque isso evita que dentro do laço eu fico colocando toda hora, chamando toda hora a função LCD setGamePage, tá? No caso de eu não estar conectado, né, do eu else aqui, aí eu faço a mesma coisa, só que aí eu coloco a página 0 e eu aproveito também, e na primeira vez que eu faço isso, que ele só vai passar uma vez, porque na próxima vai estar o 0, então não vai estar diferente de 0 e ele vai ficar passando aqui, tá? Não vai ficar passando. Então aqui o que eu faço? Eu uso os endereços do artista e da faixa para passar um texto em branco, para limpar lá, e coloco aqui o tamanho, que é o último parâmetro lá também. Tá, esse aqui ficou a última parte, coloquei no finalzinho aqui, poderia ter sido em cima também. Agora a lógica para fazer a leitura dos dados que o display encaminha, né? Então, como eu estou na serial 1, e lá na minha biblioteca eu faço uma associação entre a variável HMI serial com a serial 1. Então aqui eu estou usando, na verdade, a serial 1 está disponível. Se eu tenho algum conteúdo ali disponível, eu vou colocar isso dentro de um buffer, tá? Um buffer que eu coloquei aqui um tamanho máximo de 16 posições, do tipo de dado 28. E enquanto eu tiver valores ali para ler, eu vou ler e colocar nesse buffer, tá? Nos testes que eu fiz, o display, quando eu clico no botão, ele sempre envia um tamanho máximo de 11, então foi padrão esse tamanho. Então eu verifico se o final aqui desse laço, onde que ele agrupa os valores, o tamanho do i é 11,
eu então vou entrar num switch case, em que eu vou fazer a comparação conforme a posição 5 do meu buffer. Né? Só como eu disse, são 11 posições. Começando pelo 0, na posição 5 foi onde tinha aquele valor que é encaminhado quando eu clico no botão, que é o valor do VP1T. Tá? Então, esse valor eu verifico aqui como o valor é hexadecimal, eu verifico se é um valor 0x, né, para hexadecimal, se é o valor 1, se é o valor 2, se é o valor 3, se é o valor 4 ou o valor 5. Tá? E para cada valor eu vou chamar uma função da biblioteca do A2P-Sync, né, conforme a analogia com os botões. Né? Se é 1, eu vou fazer a faixa anterior, se é o 2, a próxima, se é o 3, parar, se é o 4, vou dar play novamente, pausar, assim por diante. Então ele passa por esse switch case aqui, toda vez que ele fazer a leitura de um valor e o tamanho desse valor que ele recebeu for 11. Por que isso? Muitas vezes, se eu troco de página, ele vai retornar uma sequência de hexadecimal confirmando a troca de página. Só que esse tamanho é menor do que 11. Né? Então, se ele é 11, foi toda vez que eu recebo um valor e esse valor ele é referente ao toque do botão lá. Tá? É o valor que é enviado pelo Synchron Data Return, que é aquela opção que nós colocamos nos botões. Então, basicamente é isso. Quaisquer outras dúvidas também, fica à disposição. Agora eu vou mostrar apenas um vídeo de como ficou o resultado final.